Olá pessoal, chegamos agora de volta, né? Bem-vindos. Agora nós temos aí um material bem legal para fazermos uma revisão do conteúdo da aula. E olha só, não adentramos ainda no pensador, tá? Sobre arqué. Fizemos só uma introdução sobre o que é arqué, né? O princípio gerador de tudo. Para que serve, como ele se comporta, as características dele. Então é nessa perspectiva aí, mais na frente vocês vão ver com cada um, tá? Entender um pouco sobre o que é essa arqué, o princípio que gerou tudo. Vamos lá na nossa revisão, olha aí. Então assim, galera, ó, a busca da arqué, né, ou arqué, como queira falar, princípio que dá origem a tudo. Revisão. Nós vimos sobre os primeiros, né, as primeiras cosmologias, né, as ideias, os escritos sobre a origem das coisas do mundo, racionalmente, tá? Os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de ruptura, né, de quebra, explicações místicas e antropológicas. Para quê? Para investigar o mundo físico, a natureza e a construir uma cosmologia, a origem de tudo, né, com explicações racionais, refletidas, né, com reflexões estudadas, pesquisadas, etc. A nova tendência era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão para formar um sistema coerente. Então é ver, né, pensar e descrever. A cosmologia é uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. A cosmologia busca o princípio natural, eterno e imperecível, gerador de todos os seres. Esse princípio é o quê? A física, é a natureza, né? Que a gente coloca como natureza. Opa, vamos lá. Embora a física seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados, né, do mundo, que são perecíveis, que são mortais, né? A física é imortal, as coisas físicas são mortais. Embora a física seja imutável, os seres físicos naturais gerados por ela, além de serem imortais, são mutáveis, né? Se transformam. Aqui, mortais que nunca morrem, né? Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder a sua ordem e estabilidade. Vimos também que a física, né, e a causalidade, o elemento primordial. Os pensadores dos pré-socráticos, que a gente vai ver depois, ele viu o foco da busca era entender a origem de todas as coisas. E as causalidades, né? Inteligibilidade, princípio que está na origem de uma realidade. Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros filósofos, relacionar o efeito, né, à causa natural que acontece e determina. Os pré-socráticos estão preocupados em o quê? Encontrar a arqué de todas as coisas. A partir desse princípio seria possível explicar tudo que existe no universo. Olha que interessante, né? Essa noção de princípio, né, está vinculada à preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade, medida, né, mediante um princípio, um elemento natural que permeia e unifique toda a realidade. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Eles tentaram entender o mundo com o uso da razão, do pensamento, né? Estimular as pessoas a pensar, olha, razão e pensar com a razão. O termo grego logos pode ser traduzido, né, como razão, discurso racional. Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis. E agora um presente para vocês, olha aí, viu? Vocês vão agora fazer atividade de sala, certo? Aí alguns momentos. 4 perguntas, né, para que vocês possam ficar ligados. As questões, gente, é para que a gente possa interagir com vocês e para que o professor diga, olha, realmente eles estão respondendo bem, estão interagindo, tem alguém com dúvida, vamos ajudar.
aqui acha essa integração, né, de buscar oferecer o conhecimento para vocês e que vocês possam abstrair, né, ou seja, acompanhar lado a lado e pegar aquilo que está interessante para que vocês possam ter um pensamento ordenado, um pensamento crítico e um protagonismo, né? Isso que é importante. Isso tudo alinhado ao quê? Ao projeto de vida. Olha que legal. Então, alinhe sempre, gente, os componentes curriculares ao projeto de vida, tá? Então, boa atividade. Já a gente volta. Olá, galera! E aí? Fizeram atividade de sala? E eu estava aqui já pensando, já ia me comunicar com os professores presenciais, como estão se comportando aí fazendo as atividades, né? Pondo em prática aquilo que vimos, né? Nós passamos pela nossa aula, nessa perspectiva aí. Então, vamos lá para a nossa revisão de atividade, olha lá. Tirar as dúvidas, galera, esse é o momento, tá? Resolução da atividade de sala. Então, a cada instante, estamos aqui, ó, o racional aqui, ó. Viu? Vamos lá, questão 1. Quando você se desloca de casa para a escola, passa algumas horas desenvolvendo aprendizado, tá aí, ó. Daí, e no final da tarde, você faz o caminho de volta para casa. Gente, isso quer dizer que você, né, para casa da escola, você fica lá algumas horas, tá? Quantas horas aí? 4? Na escola. Lá você desenvolve vários aprendizados, certo? E lá no final você faz o caminho de volta, com novos conhecimentos, ideias na sua mente. Essa ação nos faz lembrar que os seres estão em contínua transformação. O mundo está em uma mudança contínua, ou seja, assim, ó. Sem por isso perder a sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Olha aí. Então vocês sempre estão em forma, né, para fazer as coisas. E a pergunta é: diante disso, pode-se destacar que qualquer tipo de mudança se diz em grego kinesis, né? Olha aí, nós vimos isso aí. Que traduzindo para o português significa o quê? A, é uma pausa, essa kinesis. B, estática, né? Você fica parado no tempo. C, nível alcançado, eu cansei lá e fiquei. D, movimento. Ou E, não mexa-se, né? Tem, não sei se ainda tem lá no componente, vem aqui comigo, no componente curricular de educação física, esse programa, né? Mexa-se. E aí, pessoal? Só que aí é o contrário, tá? Não mexa-se. Qual é a resposta? Vamos lá? Olha só. Então, a resposta adequada é a alternativa é o movimento, gente. O kinesis é um movimento, sempre está indo. E aqui já diz, ó, qualquer tipo de mudança, né? Questão 2. Diante de uma imaginação, imagine que você está aqui, está pensando, ó, aqui a imaginação, né? Você está em uma noite de verão, olha, gente, tem a lua, né? A lua, as estrelas, então vai, a noite. E você lança um olhar para os céus de Rondônia e visualiza. Mesmo sendo bem pequenas, você já avista inúmeras estrelas, constelações, planetas, bem miudinho. Surge em meio a essa visão do universo inúmeras perguntas sobre a origem e ordem de transformação da natureza e do mesmo, da qual os seres humanos fazem parte. Então a pergunta é: diante dessa reflexão, olhando para o céu, você começa a indagar sobre a origem de tudo. Pode-se dizer que essa prática em analisar o universo em sua volta podemos chamar de quê? Fisiologia, de livro, 4 elementos, vácuo, cosmologia. E qual é a pergunta? E aí, gente, qual é a resposta? Quer dizer, pergunta eu já fiz. Então, essa prática que você fez aí, fez uma reflexão, olhou para o céu, viu aquele universo imenso, né? Aí, qual é essa reflexão? Isso mesmo, galera, ó, cosmologia, gente. É uma análise bem legal, interessante.
Então, ó, existe muitas, né, estudantes, pode vir aqui. Existe muitos estudantes que às vezes quer estudar, né, sobre astrofísica, né, cosmologia, etc. Para conhecer um pouco do universo. E eu vou deixar a dica ali de um aplicativo bem legal, tá? Não estou fazendo menção a propaganda não, mas ele é interessante para você. Você pega ele, ó, instala e ele se tiver um sinal, tá? Tem que ter um sinal de internet. E ele te dá ele tem uma versão bem grátis também. E ele te dá você aponta ele te dá a visão do universo na sua frente. Por exemplo, ali está a Lua, eu apontei, aí ele tem uma função que diz o nome dos planetas, dos astros ali em torno. Nossa, a noite é muito legal. Você mira para a Lua, para o Sol, todos os lados ele vai dizer onde está os astros, planetas. Vou botar o nome dele aqui, ó, bem legal para vocês testarem aí, tá? Vamos lá. Já que estamos falando de cosmologia, aí tem esse app, tá? Ó, vai lá, você instala, é o Stellarium, né? Ó. Então tá aí, ó. Anote ele aí e se porventura, olha só, se porventura surgir dúvida, me avisa aí, tá? Ok? Vamos lá. Olha lá. Eita, gente, ó. Vamos decolar para o futuro. Isso daí, gente. Já falei que... Olha só, vem aqui. Já falei que supostamente era vocês, né, o foguete. Mas não, vocês estão montados no foguete. Eu vou desenhar aqui, espera. Aqui o professor Elton. Ó, segurando o livro, bem aqui. Né? Aqui um braço, né? O outro segurando aqui o livro. Aí uma das pernas do lado, é o olho. Você tá aí, ó, decolando para o futuro, galera, ó. Bem legal. Essa é uma questão do Enem 2021. Não mudei, peguei idêntico como está. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza matéria, né? Aquilo de que todos os seres são constituídos, de que primeiro são gerados, em que por fim se dissolve, pois deve haver uma natureza qualquer. Ou mais que uma, né? De onde as outras coisas se engendram, né? Mas continuando ela a mesma. Olha só, Aristóteles, no livro Metafísica. O texto aristotélico, que é de Aristóteles, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com a mutação ontológica dos entes, alteração estética das condutas, né? Transformação progressiva da ascésia, sistematização crítica do conhecimento e modificação imediata da espiritualidade. E aí, galera? Então, essa é um pouco mais de grau de complexidade, né? É mutação ontológica dos entes, então se preocupava com isso, né? Essa análise. Então, gente, tá aí, ó. Eu trouxe um apanhado geral aqui, né, sobre os pré-socráticos, tá aqui, ó. E isso daqui, é o arqué, tá? Ó, o arqué que eles acreditavam que surgiu tudo. Os 4 elementos da natureza. Então, cada um tinha um argumento sobre isso. Vocês vão aprofundar mais na próxima aula. Então, assim, ó, é uma questão interativa. Escolha um dos pensadores abaixo, explique o porquê você acredita que o elemento apresentado por ele é verdadeiro como a origem de tudo, a resposta pessoal. Tá aí, ó, o Tales de Mileto, ele acreditou que tudo veio da água. O Anaxímenes, ele acreditou que tudo veio do ar. O Heráclito, né, ele acreditou que tudo veio do fogo. E Xenófanes acreditou que tudo veio da terra. É o argumento dele, ó, de cada um. Então aí, ó, essa daí, gente, é uma resposta pessoal, né, ao qual vocês vão escolher um pensador e vão explicar, né? Olha, eu acredito que seja esse da água, ou do ar, ou do fogo, ou da terra.
Por quê? Por causa disso e disso. Inclusive, vocês podem até pegar mais argumentos para explicar tal resposta, o porquê que você escolheu. Então, vamos lá. O professor Hélio, né? Ele vai ficar com qual aí? É pessoal, tá? Por isso que não tem uma resposta para tal. Mas vou escolher um lá, vamos lá. Vou escolher um aqui. Talvez, olha. Gente, no nosso pensamento cristão, dizemos que, né, foi um sopro, né? Tem lá na história de Adão e Eva, né, houve aí um sopro. Então é o argumento A, é o pneuma, ó, é a fonte invisível de tudo. Por condensação torna-se vento, nuvem, água, pedra e terra. Por rarefação transforma-se em fogo. É o sopro vital que anima os seres e mantém o cosmos unido. Ó, esse é desses filósofos aqui, ó, filósofo Anaxímenes, tá? Eu escolhi essa, mas nada impede de que você leia e escolha, né, um dos demais. Por exemplo, Tales de Mileto foi o primeiro pensador. Ele disse que tudo, né, arqué, né, originou tudo é a água. Sem a água não há vida para ele. A água se transforma em gelo, vapor e líquido e cria todas as formas. Isso é um argumento assim superficial, né, muito leve, mas pode se aprofundar no pensamento dele, tá? E o próximo aqui, ó, o Heráclito, ele vai dizer que é o fogo, que é o argumento dele. O fogo é a lei da transformação universal. Tudo se converte em fogo e fogo em tudo. Como mercadorias trocadas por ouro, ele simboliza o fluxo perpétuo. Nascemos o fogo interior e o fogo retornamos. Isso é um pensamento dele. Se você escolheu ele, né, que pode criar um pensamento além, tá? E o Xenófanes, né, daquele diz que é a terra. A terra é a base imutável de tudo. Todas as coisas brotam dela e a ela retorna. As montanhas revelam seus ossos petrificados e os fósseis provam a terra que gerou a vida. Então, esse está um pouco ligado a esse, juntando, tá? Nessa união. Então, aí nessa perspectiva, galera, ó, eu trouxe, né, essa inferência, essa incitação para que vocês possam refletir, né? Como surgiu as coisas. Aí não tem uma resposta pronta, tá? É mais para a gente apresentar e dizer, olha, tá aqui as respostas, são várias. Qual que é, a gente vai poder seguir e refletir, né, sobre ela, para ver o que causa no nosso meio. E aí está, e eu agradeço por vocês terem ficado com a gente até aqui nessa aula maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau.